Vamos terminar o livro de Mateus, capítulos 27 e capítulos 28. Olha que coisa terrível é a hipocrisia e religiosidade e cegueira desses sacerdotes. Realmente, pessoa religiosa é cega, não consegue enxergar. Eles não queriam entrar lá no fórum com Pilatos para não se contaminar, para poder comer a Páscoa. Sendo que eles estavam matando um homem inocente. Eles não criam que ele era filho de Deus, obviamente. Isso eles não criam mesmo, né? Mas eles sabiam que ele não era culpado de nada. Então eles estavam matando um homem inocente, vendendo ele por 30 moedas de prata e estavam preocupados em não se contaminar para poder comer a Páscoa, para cumprir a lei de Moisés. Já pensou? E aí quando Judas arrepende e se suicida, e joga as moedas lá, eles falam assim, a gente não pode usar essas moedas porque é preço de sangue. Então eles estão pegando o que Jesus falou, coando mosquito e engolindo camelo. Você já pensou? Aí eles pegam esse dinheiro e compram o campo do oleiro e cumprem exatamente o que Zacarias tinha profetizado. Aqui fala que é Jeremias, mas aí Mateus cometeu um erro. Não foi Jeremias, não, foi Zacarias que falou sobre as 30 moedas de prata e compraram o campo do oleiro. E depois, você vai ver no fim do capítulo 28, quando Jesus é ressuscitado, eles pagam os guardas para não falar. Eles não têm medo nenhum de Deus, nem de Jesus. Eles pagam os guardas para ficar calados e dizer que os discípulos roubaram, que eles dormiram. Eles dormiram na hora lá e os discípulos roubaram, para poder dizer que Jesus não ressuscitou. Então, é muita religiosidade e hipocrisia terrível desses sacerdotes. E nós vemos também aqui o problema das multidões, que coisa horrível. Porque as multidões seguiam Jesus e queriam curas, e quase queriam fazer ele rei. E ele era super popular, tão popular que os fariseus, os saduceus e os sacerdotes não queriam prender ele, não queriam dizer que o batismo de João era da terra, de medo da multidão. Agora, eles pediram Barrabás, um assassino, no lugar de Jesus. Não queriam Jesus ser solto, não. Queriam soltar Barrabás. E gritaram, crucifica-o. E aí Pilatos lava as mãos e diz, isso não é minha culpa, é culpa de vocês. Ele fala assim, seu sangue caia sobre nós. E de fato, caiu mesmo. E é lamentável como as multidões, quando vê um cara açoitado, com coroa de espinhos, todo ensanguentado, nu na cruz, como um ladrão, como eles perdem qualquer gratidão, qualquer respeito, qualquer coisa. A multidão pode ser assim levado por ondas. A multidão é falsa. Popularidade é falsa. Nada que tem valor depende de popularidade. Nós não devemos depender da opinião das pessoas, da maioria. Não devemos depender disso, porque é falso. Eles queriam fazer Jesus rei, agora eles gritam, crucificam e pedem para liberar Barrabás. É uma coisa absurda. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é muito interessante, é por que as pessoas achavam que a morte de Jesus provava que ele não era filho de Deus? Olha aqui no capítulo 27, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Ele foi crucificado com 2 salteadores num lugar público, onde tinha pessoas, transiam onde pessoas passando. E eles blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, aonde salvou? A si mesmo não pode salvar, rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora se lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. O mesmo lhe assaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Sabe o que eles pensavam? Eles pensavam que o Messias, e muitas profecias do Velho Testamento ensinam isso mesmo, porque falavam da segunda vinda e não da primeira vinda. Então, estava na cabeça de todos eles, estava na cabeça que o Filho de Deus só vai reinar, vai vencer os romanos e tirar o Império Romano de cima de nós, vai tornar Israel a capital do mundo. Israel vai ser chefe das nações, por causa do filho de Davi, que vem para reinar. E é filho de Deus. Deus vai deixar o filho dele morrer? Nunca. Deus é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso pode deixar o filho dele morrer? Nunca. Entendeu? Então, eles não... E quando ele morreu, eles falaram assim, já era. Os discípulos, lembra dos discípulos? Você vai ver lá em Lucas, no caminho de Emaús. Nós pensávamos que era ele que ia livrar Israel. Nós pensávamos. Profeta poderoso.
Os discípulos desistiram, perderam. Eles achavam que a morte é o fim de tudo. Acabou. Com a morte, acabou. Olha que coisa. Eles achavam que a morte do Filho de Deus provava que ele não era filho de Deus. Porque se ele fosse filho de Deus, o pai dele não ia deixar ele passar por isso. Então ele é absurdo ele falar que é filho de Deus, sendo que o pai dele largou ele assim, então ele não é filho de Deus. Eles achavam que não era filho de Deus. Agora presta atenção numa coisa muito interessante. Os sacerdotes sabiam, olha aqui, 62, no dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus perante Pilatos, e disseram, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, ao sepulcro seja guardado com segurança, até o 3º dia, para não suceder que vindo os discípulos o furto e digam ao povo, ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Os discípulos de Jesus não ficaram lá. Maria Madalena ficou, a gente fica sabendo isso nos outros evangelhos. Mas ela também não cria, estava chorando, onde levou o corpo dele e tal, mas também não cria. Ela amava, mas não cria também. Os discípulos nem lá não estavam, né? E os sacerdotes sabiam que Jesus tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. Aí eles puseram guarda lá. Quase que eles acreditaram mais na palavra de Jesus do que os discípulos. Que coisa, né? Mas não criam, né? Eles puseram guarda para poder dizer que os discípulos iam fazer um engano, né? Eles não criam na ressurreição de jeito nenhum. Olha, assim, pensa comigo sobre a mente de Deus. Ele deixou a crucificação ser pública, para todo mundo ver. Mas a ressurreição ele fez em secreto. Jesus só apareceu para os discípulos. Ele não deixou ser pública. A morte pública, a ressurreição secreta, sigilosa. Por quê? Porque Deus não quer pessoas que creem por ver. Ele quer pessoas que creem por crer no invisível, na palavra, por ter sede dele, por desejo dele. Deus não quer que eles creem porque viram. Ele quer que creem porque sentiram, porque encontraram com Cristo ressurreto, que seja uma coisa pessoal, de comunhão. Deus não gosta de coisa espalhafatosa. Ele gosta de coisa misteriosa, que exige fé. E no momento que Jesus morreu, quando ele deu aquele grito, o véu se rasgou dentro do templo. Que coisa maravilhosa, que revela o sentido da morte de Jesus. O véu que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar foi rasgado na hora que Jesus morreu. Então a morte de Jesus era necessária para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Ele religou o homem com Deus. Essa é a verdadeira religião, religar o homem com Deus. Quando ele rasga o véu, significa que o pecado que nos separava de Deus foi pago e agora podemos ter acesso à presença de Deus. E aqui tem vários outros detalhes muito interessantes, né? Vários terremotos e a ressurreição e a aparição de Jesus aos 11 e depois a grande comissão e prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou que é para fazer discípulos de todas as nações e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Só um outro detalhe, assim, vários outros detalhes, você vê quantas coisas literais do Velho Testamento foram cumpridos. As 30 moedas, o campo do oleiro, quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. Jogaram sorte por suas roupas, também está no Salmo 22. Não quebraram seus ossos, está na Páscoa, que não é para quebrar nenhum osso do Cordeiro da Páscoa. Tem muitas profecias que Jesus cumpriu literalmente. Deus se preocupa com o cumprimento da sua palavra. Tem lugar lá também que fala que feriram com a vara o rosto do rei de Israel, também está lá. E o próprio Pilatos escreveu lá em cima da cruz, este é Jesus, o rei dos judeus. Versículo 37 do capítulo 27. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: qual a grande diferença entre o evangelho de Mateus e o de Marcos?